Olá, bem-vindos amigos e amigas a mais uma nossa conversa. Eu gostaria de comentar 3 eventos que já aconteceram essa semana com relação ao nosso cenário político. E tem a ver, evidentemente, com as primeiras declarações do presidente eleito Bolsonaro, né? Muito bem. O primeiro item que eu gostaria de comentar aqui é com relação à fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, né? Essa é uma modificação que ele já anunciou. Particularmente, eu não sei se ele vai ter coragem de manter essa medida, devido à péssima repercussão da notícia, né? Inclusive entre os próprios empresários ruralistas, né? Que sabem que isso pode prejudicar o comércio internacional dos produtos agrícolas brasileiros, né? Principalmente com países europeus e outros países que exigem que a produção agrícola esteja relacionada com um bom trato com o meio ambiente. Mas com relação a essa notícia, é importante que a gente reflita o seguinte: quando você funde o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, a melhor metáfora, que está sendo bastante utilizada, é de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Por quê? Por um lado, eu tenho o impulso do agronegócio em querer se expandir, querer cada vez mais terras agricultáveis. Inclusive adentrando a Amazônia, inclusive adentrando terras indígenas, inclusive adentrando terras quilombolas, enfim. Qualquer lugar em que se possa produzir mais, estará lá o agronegócio para tentar se impor. E por outro lado, você tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem a obrigação de zelar pelas questões ecológicas dentro do nosso país. E em alguns momentos eles vão ter pontos de vista divergentes. O Ministério do Meio Ambiente tentando refrear esses impulsos do agronegócio, e o Ministério da Agricultura, principalmente se ele for dominado por ruralistas, que normalmente tentando expandir cada vez mais os seus domínios comerciais. Quando você junta os dois e coloca uma pessoa só para tomar conta, por exemplo, um ruralista, para tomar conta da agricultura e do meio ambiente, o que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar que a preocupação com as questões ecológicas, com as questões ambientais serão prioridade? Ou nós podemos esperar que a prioridade será o agronegócio em detrimento, se for o caso, da agricultura, do meio ambiente? Florestas, terras indígenas, enfim. Então já começa muito preocupante esse anúncio do governo Bolsonaro, né, do futuro governo Bolsonaro. Outra questão que chamou bastante atenção, e eu chamo vocês à reflexão, diz respeito à nomeação de certos nomes para os ministérios que estão sendo anunciados, que são nomes que já foram denunciados, já foram comprometidos por operações como a Lava Jato, já foram condenados, inclusive alguns deles já foram até condenados, e me causa muita estranheza que muitos apoiadores, adoradores de Bolsonaro não estejam se indignando com isso, apesar de que muitos já estão se indignando com isso, já estão de fato se revoltando com seu mito por conta do absurdo, tanto do difundir o meio ambiente com a agricultura, como o de nomear corruptos confessos para o seu ministério. Logo ele, que faz todo o discurso da honestidade, todo o discurso da lisura, todo o discurso de se dizer diferente de todos os outros, já anuncia esses conchavos, essas alianças estranhas, que já começa a deixar muito claro para nós, que aliás para nós nunca foi novidade, que de novo o Bolsonaro não tem nada. Ele é mais um representante da velha política, e isso para nós nunca foi segredo. Talvez agora fique um pouco mais claro para os seus seguidores. E a terceira questão que eu gostaria de comentar é
da futura nomeação do juiz Sérgio Moro de Curitiba para ministro da Justiça. No primeiro momento, eu acredito que muitos adoradores do Bolsonaro, muitos fãs do Bolsonaro e muitos fãs do próprio Moro devem ter comemorado, alguns devem estar comemorando ainda. Mas uma reflexão nós não podemos deixar de fazer. O Sérgio Moro é o juiz, como todo mundo sabe, é o juiz que prendeu o Lula. Mas não é só porque ele prendeu o Lula. Ele passou praticamente 3 anos perseguindo o Lula, teve condução coercitiva, teve revista na casa de Lula, na casa dos filhos de Lula, teve depoimento vazando para a imprensa. Todo mundo se lembra daquele depoimento, daquela conversa. Depoimento não, era uma conversa entre Lula e Dilma, que o próprio Sérgio Moro vazou para a Globo, e a Globo deu em primeira mão no Jornal Nacional. Imaginem vocês, alguns países do mundo, se um juiz grava secretamente a conversa do presidente da República, da presidente da República, e solta essa gravação, que por sinal era ilegal, num noticiário nacional, num jornal nacional. Em alguns países do mundo ele seria, no mínimo, condenado por espionagem, por traição, talvez fosse até condenado à morte, dependendo do país, né, por ato de extrema traição. Nós não somos favoráveis à pena de morte, não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo dizer que os gestos de Sérgio Moro contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foram escandalosos. Foram escandalosos. E tantas fez o moço que prendeu Lula, num processo cheio de dúvidas, cheio de vícios, cheio de irregularidades, cheio de incertezas. Qualquer jurista sério olha para aquele processo e aponta dezenas de erros, né? E aí nós temos agora, Lula foi preso já durante a campanha, não durante a campanha, mas já estava preso, mas teve pedidos de habeas corpus negados durante a campanha eleitoral. Lula era o candidato original do PT. Até a última pesquisa que constou o nome de Lula, ele já tinha passado a marca de 33%, 34% nas intenções de voto. Isso enquanto o Bolsonaro não conseguia passar de 18%, Lula já tinha mais de 34%. E crescendo, a cada pesquisa ele continuava crescendo, até o momento que não houve mais condições de esperar, e o Partido dos Trabalhadores teve que substituir Lula por Fernando Haddad, porque senão não teria mais condições de substituir depois. Ou seja, Lula facilmente chegaria aos 40% ali no primeiro turno, possivelmente batendo os 50% dos votos válidos, com grandes chances então de vencer a eleição no primeiro turno. O Moro não permitiu isso. O Moro retirou Lula da disputa, mesmo tendo o seu processo ainda em andamento, quer dizer, não esgotaram-se os recursos de Lula ainda, portanto, ele poderia perfeitamente ter disputado essas eleições, como mais de 20 candidatos disputaram em condições parecidas, alguns se elegeram, né? O próprio Aécio Neves se candidatou e se elegeu deputado federal por Minas Gerais, né? Mas não, Sérgio Moro fez de tudo para proibir, para impedir que Lula fosse candidato. Vocês se lembram do episódio onde um juiz de plantão determinou um habeas corpus para Lula, durante o seu plantão, um desembargador, por sinal. E o Sérgio Moro, apesar de estar abaixo do desembargador, interviu, ele estava em férias, estava fora do Brasil, interviu e fez com que aquele habeas corpus não fosse executado. Coisa inédita na história do direito brasileiro, né? Um juiz de primeira instância passa por cima, ignora e faz o contrário do que o desembargador determina. Tudo isso para não permitir que Lula ficasse sequer um dia fora da cadeia durante o processo eleitoral. Também proibiram suas entrevistas, também proibiram o acesso de várias pessoas a ele. A princípio não queria deixar ninguém além dos advogados entrarem. As pressões internacionais foram grandes, nacionais também, e eles acabaram tendo que ceder, e Lula pôde, enfim, ser visitado por pessoas próximas, né? Muito bem. O fato é que Sérgio Moro retirou Lula das eleições.
A partir do momento que Lula foi retirado das pesquisas, nas primeiras pesquisas Bolsonaro já aparecia disparado nas pesquisas, porque muitos votos de Lula não são votos da esquerda, não são votos do PT, eram votos de Lula mesmo, da personalidade Lula. E na falta da personalidade de Lula, boa parte do seu eleitorado acabou migrando para o Bolsonaro. Muitos desses voltaram atrás e vieram apoiar o Haddad, mas muitos não, muitos ficaram por ali mesmo e apoiaram o Moro até o Moro não, apoiaram o Bolsonaro até o final. Muito bem. Então, o fato concreto é: o juiz Sérgio Moro retirou Lula da disputa eleitoral que nós acabamos de passar. Ok. O final das eleições todo mundo sabe, Bolsonaro venceu o primeiro turno, quase venceu as eleições direto no primeiro turno, por pouco que não. Fomos ao segundo turno, uma belíssima campanha de Fernando Haddad, uma campanha omissa de Bolsonaro, uma campanha baseada em fake news, baseada em WhatsApp, mas ninguém pode negar que foi uma campanha extremamente eficiente do Bolsonaro, tanto que ele se elegeu com mais de 11 milhões de votos de frente. Muito bem. Repito, Moro retira Lula das eleições. Quem ganha com isso? Bolsonaro, que tirou da cartola uma eleição dificílima contra Lula, que talvez até ele pudesse ter ganhado, mas o fato é que ele não precisou disputar com Lula. Moro fez o favor de tirar o principal adversário no tapetão. Aí Bolsonaro se elege, então, com mais de 11 milhões de votos. E um dos primeiros anúncios do presidente eleito, Bolsonaro, é convidar Sérgio Moro para o seu governo. Em qualquer lugar do mundo, isso cheiraria muito mal. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas considerariam esse ato como um jogo de cartas marcadas, onde um juiz tira o principal adversário do candidato, o candidato vence as eleições, e aí o candidato convida o juiz para fazer parte do seu governo. E há quem diga que Moro quer ser candidato em 2022. Eu não sei. Não sei. Quem sabe? O fato é que Moro comprometeu essas eleições, Bolsonaro se beneficiou disso, e agora Moro já anunciou que vai fazer parte do governo de Bolsonaro. Se você não acha isso estranho, tem algo estranho com você. Se você acha isso normal, então o seu conceito de normalidade é muito estranho. Vamos refletir sobre isso? Um abraço a todos. Tchau.